A paz do Senhor, irmãos, amém? Diga comigo assim: bom é louvar a Deus e render-lhe graças. Baseado no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. Que a nossa visão aqui é motivar você. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Agora pula para o capítulo 2, versículo 9 e 10. Logo na mesma página aí, só lá no versículo 9 e 10 do capítulo 2. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora vocês são um povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem tratar conosco através da Tua palavra, a profecia verdadeira e que jamais falha. Abençoe a minha vida, usa-me segundo o Teu querer e a Tua vontade, e prepara o coração do Teu povo para receber a Tua palavra, a Tua mensagem, Deus. Seja conosco, repreenda todo bloqueio, toda ação do mal, e nos dê liberdade neste momento, Senhor, para ministrar a Tua palavra. É o que eu te peço, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Hein? Pode sentar, louvando e adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Talvez, mediante a leitura, você não tenha entendido muito bem o que nós lemos aqui. Vou tentar explicar para você, para que você possa entender como Deus faz para motivar o seu povo em meio às dificuldades que a gente vive, em meio aos problemas que a gente passa, em meio às lutas. Às vezes um pega dengue, o outro pega covid,
o outro tem um problema na vista, o outro tem um problema dentro da sua casa, o outro tem uma dificuldade no seu emprego, o outro está desempregado, o outro foi mandado embora do seu trabalho. De certo, irmãos, que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por lutas, passamos por situações adversas na nossa vida, amém? E a gente precisa, aleluia, buscar no Senhor condição e capacidade para que a gente possa suportar ou superar tudo isso, sobrepor a todas essas coisas. Para a gente poder sobrepor a tudo isso aí, somente pela glória, pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus, porque nós sozinhos jamais vamos conseguir, irmãos, jamais. E por conta das dificuldades que a gente enfrenta, por conta das lutas que a gente passa, por conta das dores, irmãos, porque às vezes dói muito. A dificuldade que a gente passa dói muito. Às vezes você olha no seu armário e não tem o que você precisa para poder dar para o seu filho comer ou para você mesmo. Então isso dói pra caramba, não é fácil não. Você precisa de um atendimento médico e você não tem. E quando tem, marca para daqui a 2 ou 3 meses. Quando chega a resposta para você ir fazer o exame, já morreu. Já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em condições assim. Então nós passamos por dificuldades, nós passamos por luta. E por conta dessas dificuldades, muitas das vezes, a gente esfria. A gente retrocede, a gente para. Ainda que a gente expressa que o Senhor é bom, ainda que a gente expressa que Deus é maravilhoso, ainda que a gente às vezes vem aqui à frente no domingo à noite, canta, louva, adora, né? E diga que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele faz, mas quando as dificuldades chegam, irmãos, quando a dor chega, a gente fica amuado. A gente para, a gente senta e fica sem ação, o chão sai de debaixo dos nossos pés, o que fazer? Irmãos, foi exatamente isto que o apóstolo Pedro estava escrevendo, irmãos. Para quem, pastor? Deixa eu te falar, o apóstolo Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, ele escrevia para as igrejas, como a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Efésio, a igreja da Galácia, de Filipos, de Colosso e de Tessalônica. Paulo escreveu a carta para essas igrejas. O apóstolo Paulo também escreveu carta pastoral, como para Tito, para Timóteo. Mas o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta para quem? Ele escreveu essa carta, irmãos, para um grupo de pessoas que estava disperso, que estavam afugentados, escondidos. Se lermos o capítulo 1, você vai ter resposta sobre isso aí. Diz assim: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aí ele diz: aos estrangeiros dispersos no Ponto, que é uma cidade, tá? Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Foi para esse povo, o povo que estava nessa cidade, que o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Esse pessoal, essas cidades que eu estou falando para os irmãos aqui, elas ficavam ao norte de Roma. E havia uma perseguição muito grande por intermédio de Nero com relação aos cristãos que ali viviam. Deixa eu ler para os irmãos. A cidade de Roma havia sido incendiada. E o povo acreditava que Nero, o imperador romano, havia causado o incêndio. Preste atenção nisso. O povo acreditava que ele tinha incendiado a cidade. E verdadeiramente, se você for pesquisar, você vai ver que foi ele quem incendiou a cidade, foi Nero. Mas quando as pessoas começaram a cobrar dele a situação, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Para mudar o foco da acusação, Nero começou a disseminar a ideia de que os cristãos,
um grupo de pessoas que não eram queridos pelos romanos haviam causado um incêndio. Com isso, uma perseguição muito intensa começou contra os cristãos, chegando até a região do norte, no Monte Taurô, onde estava a cidade da Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia e Galácia. E Pedro escreve essa carta com a finalidade de motivar aquele povo. Eles eram crentes, eles eram evangélicos, tinham aceitado a Cristo, mas havia dentro de Roma um povo que não gostava dos cristãos. E eu quero dizer isso para você, meu irmão. É isso que eu quero falar para você. A luta que você passa, os problemas que você vive, as dificuldades que você enfrenta, não vem simplesmente por vir. Não surge em você à toa. Há uma ação satânica e demoníaca que traz esses problemas para nós. Por quê? Porque nós somos cristãos. Amém, igreja? Você é crente. E por você ser crente, a guerra vai se levantar contra a tua vida. Satanás vai querer de alguma forma parar você, impedir você na sua caminhada. Por que, irmão? Não, a gente não vem à escolinha bíblica dominical, é porque você não quer? Não, você é crente, irmão. E o crente, ele ama as coisas de Deus. Estou mentindo? O crente ama o reino de Deus. O crente ama a palavra de Deus. O crente ama estar na presença do Senhor. O crente ama estar na igreja, mas você não vem. Mas você não participa. Mas você não se envolve. Por quê? É porque existe uma ação satânica que leva você a pensar coisas contrárias. E aí ela vai querer parar você a todo preço. Aí ele vai colocar problema na tua vida, dificuldade, uma visita que chega no horário impróprio. Na hora que você está saindo para ir para a igreja, chega uma visita, aí você não pode vir. Surge uma enfermidade, uma dor na perna, uma dor de cabeça. Você fica triste porque perdeu o emprego. São ações demoníacas para poder impedir você de adorar, de estar na presença do Senhor, de fazer aquilo que você escolheu fazer para engrandecer o nome do Senhor, o nome do Deus de Israel. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Ele por isso, irmãos? Aleluia! E aquele povo adorava ao Senhor. Aquele povo escolheu servir a Deus. Olha o que Nero fez. Foi ele quem incendiou a cidade. Quando o povo deu em cima dele por conta daquela atitude errônea, ele mudou toda a situação para jogar para cima dos cristãos a culpa de que seriam eles que teriam incendiado a cidade. E por conta disso, uma perseguição começou e eles foram dispersos. E aí o apóstolo Pedro vai escrever essa carta aqui para poder motivá-los. E a primeira coisa que o apóstolo Pedro vai colocar para eles, irmãos, é de que eles precisavam buscar o Senhor e se santificar cada vez mais. É a primeira coisa. Olha o que ele fala aqui, ó, portanto, cingindo os vossos lombos. Aí é onde vocês estão. Cinge os vossos lombos do vosso entendimento, hein? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Espere na graça que foi revelada a você através de Jesus Cristo, que subiu lá no madeiro. Olha o que ele fala: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossas ignorâncias. Não retrocedam, não volte atrás, apesar da perseguição, apesar da luta, apesar do problema. Não retrocedam, continuam firme, porque foi Cristo que subiu no madeiro por vocês. Não cedam a essas tentações. Era o que Pedro estava falando para ele. Aleluia. Mas como é santo aquele que vos chamou, aleluia, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver,
porquanto que está escrito: sede santo, porque eu sou santo. É Paulo motivando a igreja, irmãos, que estava dispersa, espalhada, afugentada, com medo, assustada. E quantos de nós não ficamos assustados por conta da pandemia? Quantos não ficaram com medo? Quantos não retrocederam? Quantos não voltaram atrás? Quantos não abriram a mão de servir a Deus? Quantos não abriram a mão de estar na casa do Senhor? Quantos não fizeram isso, irmãos? Quantos que por causa de problema viram as costas para o Senhor? Quantos que por causa da dificuldade, irmão, deixam de buscar, deixam de orar, deixam de ler as escrituras sagradas, deixam de consagrar a sua vida, deixam de fazer aquilo que eu disse aqui, o que você gosta de fazer, porque tu é crente. Você não está aqui obrigado. Ninguém botou a faca no teu pescoço para você aceitar a Cristo. Você sentiu no coração, e você está porque você ama o Senhor Jesus. Então por que não faz algo que impede? Amém, igreja? Amém, irmãos? Há algo que impede. E você precisa vencer isso aí, em nome de Jesus Cristo. Você precisa vencer essa fraqueza. Você precisa vencer essa frieza. Você precisa vencer. Número 2, que o apóstolo Pedro escreve para a igreja: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É como se estivessem abandonado suas casas, estão fugidos. E no tempo da sua peregrinação, busque a Deus. Pedro estava orientando aquele povo: busque ao Senhor, não se afaste de Deus. Aleluias. Busque ao Senhor. Aleluias. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ouçam bem isso, irmãos. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Nós não fomos comprados por preço de ouro, de prata, bronze, por dólares, reais, bitcoin. Não, nós não fomos comprados por esses preços. Nós somos comprados por preço de sangue. E precisamos honrar isso aí. Aplaudam a Ele por isso, irmãos. Aplaudam a Ele por isso, irmãos. Aleluias. Dá uma olhadinha para trás e vê como é que era a sua vida. Dá uma olhadinha para trás e vê como é que você vivia. Dá uma olhadinha para trás e vê como é que era o seu andar, o seu caminhar. Muitos aqui, drogados. Muitos aqui, bebiam. A nossa irmã chegou aqui e falou: a minha filha doente, meu marido procurando, não sabia nem por onde estava. O que esse cabra estava fazendo, irmãos? Olha para trás e vê a vida que você vivia. E agora vê a vida que você vive hoje. Com todas as dificuldades que a gente enfrenta, você está sóbrio para a glória e para a honra do Senhor. Aplaudam a Ele mais uma vez por isso, querido. Você está sóbrio. Está sóbrio porque Jesus Cristo subiu no madeiro e derramou o seu sangue até a última gota para tirar de você o pecado. O pecado que certamente te levaria ao inferno. Agora o que reina em você é o sangue glorioso de Jesus Cristo derramado na cruz, que está conduzindo você cada dia que passa para a eternidade e para a glória. Amém, igreja? Eram essas palavras que o apóstolo Pedro estava dizendo para os irmãos que estavam dispersos, que estavam fugidos, estavam com medo. Amém, igreja? Pedro estava dizendo: não fiquem assustados, não fiquem com medo. O Senhor está bem próximo de vocês. Fique tranquilo, Deus vai ajudar vocês. Vamos lá. Aleluia. O qual, na verdade,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele foi oferecido a nós antes da fundação do mundo. Se você ler o livro de Apocalipse no capítulo 13, você vai encontrar essa expressão, que Jesus já havia morrido antes da fundação do mundo, para poder nos resgatar da nossa vã maneira de viver e nos trazer de volta aos braços do Pai. Realizar, irmãos, o milagre da reconciliação, nos trazer, aleluia, aos braços do Pai, de quem Satanás, na sua ardilosa ação, nos arrancou dele, nos arrancou de lá. Mas Jesus Cristo, por amor e graça, nos trouxe de volta, irmãos, para os braços do nosso Pai. Você não precisa temer, você não precisa ficar assustado, você não precisa ficar preocupado com os problemas que vêm sobre você, seja na sua família, seja com o seu filho, seja com o seu esposo, com a sua esposa, seja com quem quer que seja. Coloque a tua confiança no Senhor. Olhei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha ajuda. Era isso que Pedro estava falando para aquele povo que estava disperso. E você não está disperso. Você não está disperso. Número 3. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Pedro falando, vocês devem purificar a vossa alma na obediência à verdade, ou seja, a palavra de Deus, para amor fraternal. O que quer dizer amor fraternal? Não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Estava aquele grupo de crentes, eram muitos. E Pedro está dizendo para eles, se unam, ame uns aos outros, não se afaste da presença de Deus, fiquem firmes, olhando para Ele, aleluias, aleluias. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, só que agora não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós somos gerados de novo, não da semente corruptível, ou seja, não de um ventre materno, mas de uma semente incorruptível, que é Jesus Cristo. Aleluia! É gerado em nós um espírito de vida, e a gente pode levantar as nossas mãos, seja em que circunstância for, e glorificar o nome do Senhor. É por isso que diz que os crentes é meio louco, e é mesmo, os crentes é meio maluco, e é mesmo. Nós damos glória quando a coisa está difícil. É por isso que você não pode abrir mão de servir a Deus. Você não pode abrir mão de adorar o Senhor. Se você está bem, vem para a casa do Senhor buscar o Senhor. Não é buscar pastor, não. Não é para ver a cara do pastor, não. É para adorar o Senhor. É para glorificar o Senhor. Não abrir mão do amor fraternal, da união, da comunhão. Falávamos sobre isso aqui hoje pela manhã na escolinha bíblica dominical, na lição tremenda que foi ministrada aqui hoje. Aleluia. Irmãos, se estivermos unidos aqui, seremos unidos no céu. Se não estivermos unidos aqui,
não estaremos unidos no céu. Deus não age, Deus não trabalha em meio à divisão e separação. Então o povo de Deus, os filhos de Deus, eles precisam estar em comunhão, eles precisam estar unidos. Muitas das vezes sentimos mais prazer em estar unido com o mundano do que com o povo de Deus. Lembra do que Jesus falou? A nossa irmã citou aqui também. Lembra do que Jesus falou? Quando alguém chegou para ele lá dentro do sinédrio, Jesus estava ensinando os doutores da lei, ministrando para os doutores da lei, e alguém chega no ouvido dele e fala: Jesus, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aí na porta e te chama. Ele para e olha para um lado, olha para o outro e diz: quem é? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aí olha para o povo e diz: eis aí minha mãe, meus irmãos e irmãs. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, irmã e irmãos. Aplaudam a Ele por isso, irmãos. Aleluias! Aleluias! Então, irmãos, nós somos a família de Deus. Nós é quem vamos um dia morar na glória com o Senhor. Por isso que nós temos que praticar o amor fraternal. Estarmos uníssono, estarmos juntos. E era isso que Pedro passava para aquele povo disperso. O povo estava sem direção, preocupado, ainda que crente, sofrendo perseguição. Não abre mão. Lembra da carta que Jeremias escreveu para o povo de Israel que estava cativo lá na Babilônia? Lembra? O povo estava turbado e confuso na escravidão. E Deus então usa Jeremias e ele vai escrever uma carta, lá no capítulo 29 de Jeremias, escrever uma carta: olha, vocês que estão aí no cativeiro, não baixam as suas cabeças, não fiquem preocupados, plantem, colhem, casem-se e deem casamento, frutificai, prosperai, cresçam, mesmo aí, aleluia, se unam e sirvam ao Senhor. Jeremias escrevendo para o povo de Israel que estava cativo lá na Babilônia por Nabucodonosor. E Deus fala conosco, irmãos, ainda que vivendo nesse mundo mal, nós somos luz. A palavra de Deus diz no capítulo 5 de Mateus que nós somos luz, e como luz nós temos que refletir nas trevas, irmãos. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós temos que nos posicionar como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus. Amém, igreja? Nós temos que nos posicionar como tal, para que o nome do Senhor seja engrandecido aqui, nessa terra, para que eles, vendo a gente, eles possam crer no Senhor, porque vão entender que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, igreja? Somos filhos de Deus. Não é qualquer coisa não, que irmãos. E o filho de Deus não anda de cabeça baixa. O filho de Deus não anda derrotado. O filho de Deus não anda pelos cantos como rato. Não anda com medo e nem assustado, irmãos. Enfrenta as dificuldades de frente, de peito aberto, porque ele sabe que o general dos generais está na frente de batalha. Amém, igreja? Lembra do que Davi falou? Aleluia. Quando Sansão disse para ele: olha, você vem a mim, eu vou fazer de você comida para os cachorros. Ou tu pensas que eu sou algum cão para vir comer em mim, sobre mim, com pedras e tiradeiras? Vou matar você. E Davi disse para ele: você vem a mim, viu, Sansão? Com flechas, lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele foi vitorioso. É em nome, irmãos, desse Deus que nós enfrentamos as dificuldades. Não baixa a cabeça não, irmãos. Levante a cabeça, vem para a igreja. Está com vontade, vem. Não está, vem também. Vamos buscar ao Senhor. É tempo da gente dobrar os nossos joelhos, irmãos, e buscar a presença do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque é fundamental que façamos isto. Porque somos crentes. Somos crentes no Senhor Jesus.
Nós cremos, irmãos, não em um homem comum, não em um rei comum terreno, não, irmãos. Nós não cremos no Bolsonaro, não, nós não cremos no Lula, nós não confiamos no homem, nós confiamos em Deus, irmãos. Aleluia, nós confiamos no Senhor. O homem, irmãos, eles se prostram diante de imagem, diante de escultura, mas nós não, nós nos prostramos diante de um Deus vivo, ainda que a gente não o possa ver, mas Ele está presente e a gente sente a sua presença. Ele se faz presente, aonde quer que estiver, 2 ou 3, é reunido no nome dEle. E era isso, exatamente isso que Pedro estava passando para aquele povo que estava disperso, para aquele povo que estava com medo e assustado. Fiquem firmes, o Senhor é com vocês. Jesus, aquele que subiu no madeiro, está com vocês, vai guardar vocês. Então essa carta que ele escreve é para poder motivar aquele povo, porque toda a carne é como erva. Ou melhor, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vocês tem sido anunciada. Essa palavra. O homem é como a erva, hoje está e amanhã não está mais. O que Pedro estava dizendo com isso aqui? Nero, que fez isso, hoje ele está de pé, mas amanhã ele vai estar morto. Ele vai estar morto. Mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. Viu, crente? Aí Pedro vira para eles e fala, sabe por quê? Porque vocês são geração eleita. Geração eleita. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é um povo adquirido. Você é a nação santa. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é isso aqui. Aleluia. Você, irmãos, é a geração eleita. Você é o sacerdócio real. Você é a nação santa. Você é o povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você foi chamado com essas qualidades para anunciar a glória de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar as maravilhas de Deus, oh aleluia, para anunciar o que Deus faz de melhor, para engrandecer o nome dEle. Você foi chamado para isso, porque em outro tempo vocês não eram povo. Eu disse aqui no início, quem éramos nós antes? Não éramos nada, nem ninguém. Nós éramos apenas um cadáver ambulante, porque o homem sem Deus, ele está morto. Amém, igreja? O homem sem Deus, ele está morto, é um cadáver ambulante. Mas a palavra de Deus nos diz e nos ensina com todas as letras, se Jesus Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele em vida, para a glória do Senhor. Aplaudam a Ele, irmãos. Eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. E se eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, eu ressuscitei com Ele no dia em que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Aleluia, eu estava morto, mas agora eu estou vivo para glorificar o nome do Rei, para glorificar o nome do Senhor. Fica de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não baixa a sua cabeça diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das dificuldades. Você é muito maior do que tudo isso aí, irmãos. Irmão, porque não adianta absolutamente nada nós virmos aqui testemunhar, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é bom, porque Jesus faz, porque Jesus estabelece, porque Jesus fez isso comigo, me abençoou assim, mas na hora de agir como tal, você não age, não pode, irmão.
Tu és crente no Senhor Jesus. A glória de Deus se manifesta em você. A mão de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. A angústia vem, vai vir sempre. A Bíblia nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, diz o Senhor Jesus. Esta luta, irmãos, esta guerra, esta batalha só vai acabar quando chegarmos na eternidade. Porque enquanto estivermos aqui, irmãos, nós temos que ir nos aperfeiçoando dia a dia. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Aleluia. E o apóstolo Pedro, assim como ele estava orientando aqueles crentes dispersos, aleluia, naquela época, ele nos orienta hoje também, porque muitos de nós, ainda que estejamos dentro da igreja, mas há muito disperso, irmãos, há muitas dracmas perdidas dentro de casa, e você precisa acordar. Você precisa acordar. Você precisa se despertar. Aleluia. Bater na cabeça, para que uma luz venha refletir em você. E você entendeu? Eu sou crente. Peraí. Isso não faz parte da minha vida, não. Ficar cabisbaixo pelos cantos, não. Isso não faz parte de mim. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho do rei. Aleluia. A luta pode vir. Os problemas podem vir, mas ele não pode perdurar. Ele não pode durar toda a vida. Aleluia. O problema vem, a dificuldade vem. As lutas vêm. O deserto vem. Porque o deserto é um lugar de passagem. Não é lugar para a gente ficar. E tem muita gente no deserto, irmãos, que não sai nunca. Não é para você, crente. O deserto não é para você. É só para passar. Você vai aprender algumas coisas, faz ali a sua faculdade espiritual e passa e segue em frente, aleluia, em adoração ao Rei, glorificando o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, irmão? Levante as mãos para o alto, diga assim: glória a Deus. Diga assim: glória a Deus. Diga, irmão: eu sou o filho do Rei. Eu sou o filho do Rei. Oh, aleluia! E como filho do Rei, nós vamos desfrutar das maravilhas do Senhor na nossa vida, sim. Que é o justo, aleluia, diz a palavra de Deus, que ele nunca viu o justo passar necessidade, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois a geração eleita, vós sois a nação santa, o povo adquirido. Você é, aleluia, aleluia. Você é essa nação santa. Você é esse povo adquirido. Você pertence ao Senhor, para você anunciar as virtudes daqueles que te chamou das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Feche os teus olhos e abra o teu coração. Pense nisso, irmãos. Aleluia. Pense na sua vida lá atrás. Pense como você era antes de vir para Jesus. E agora pense como você está. Pense no caminho em que você estava, para onde você estava indo naquela época. E pensa agora, para onde você está caminhando. Aleluia, naquela época você estava caminhando a passos largos para o inferno, mas agora você está caminhando para o céu. Não baixe a tua cabeça. Levante, glorifique, exalte, enaltece, engrandece. E tome posse da tua vitória, em nome de Jesus.